Fala, aluno focado, Douglas Prado aqui novamente, sou professor de língua portuguesa e vamos iniciar um assunto que com certeza é um assunto muito importante, relevante dentro de língua portuguesa, dentro do seu edital, que é o famoso verbo, tá? Verbo é uma classe gramatical, tá? É uma das 10 classes gramaticais, é a mais importante, com certeza, tá? E vai ocupar pelo menos aí até 25% do edital do seu concurso, tá? Da sua prova. Então é importante que você não tente aprender verbo tudo de uma vez, em uma aula só. Isso não é uma tarefa possível, tá? Você vai aprender por parte. Então vamos falar aqui um pouco de a definição teórica, depois vamos entrar em vozes verbais, depois em modos, tempos verbais. Vamos falar mais para frente de regência, de concordância, de transitividade verbal. Então, assim, é um assunto que não dá para você aprender tudo de uma vez. Você vai aprender por parte, tá? E é um assunto super relevante, ok? Porque verbo é que determina necessariamente a oração. Show de bola? Então vamos começar aqui. Vamos lá. Como eu havia falado, verbo, tá? Começando, né, como sempre, com uma definição. Você que, assim, de repente tem essa preocupação de eu quero entrar no assunto logo de uma vez, eu quero saber quais são realmente as regras, tá? Eu não quero saber de definição teórica, para por aí, tá? Porque sim, é importante você dominar o fundamento de cada disciplina, ou seja, a definição, tá bom? Porque muitas das vezes você consegue acertar as questões sabendo apenas a definição, tá? Isso é 100% possível. Então vamos aqui, ó. Verbo é a palavra variável, olha que importante já, tá? Você pode pensar assim, será que esse variável aqui quer dizer alguma coisa? Com certeza, tá? Com certeza. Porque isso quer dizer que existem outras classes que são invariáveis, tá? O verbo, ele vai necessariamente variar, ok? Outras classes pode acontecer de ficarem variáveis. Peraí. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que ele vai ser modificado, ele pode ser modificado. Tudo bem? Tá, Douglas, acabou de falar aqui que o verbo é variável. Quer dizer que existem outras classes gramaticais que são invariáveis? Sim. Aqui, eu vou até colocar aqui para você para fazer uma revisãozinha, tá? Invariáveis. Não sei se você lembra, mas são 4 classes gramaticais que são invariáveis, que vai ser necessariamente a preposição, o advérbio, a conjunção e a interjeição, tá? Essas 4 classes aqui são as classes dos invariáveis, tá? Advérbio, conjunção e interjeição. Por isso que é errado eu falar assim, ó, eu tenho menos coisas, né? Eu tenho menos coisas, porque menos não existe. Sabe por quê? Porque menos é um advérbio. Sendo o advérbio, não pode modificar. Show de bola? Só estou fazendo uma comparação aqui, porque quando tem uma definição assim, variável, mas o que quer dizer isso? Será que existe uma classe gramaticais que são invariáveis? Sim, eu estou provando para você aqui. A preposição, o advérbio, a conjunção e a interjeição são as 4 classes dos invariáveis, tá? Então já estou começando aqui a conversar com você dizendo o seguinte, você precisa dominar classes gramaticais. Eu já vou adiantar para você aqui, adiantar não, né? Provavelmente você já viu esse assunto anteriormente. São 10 classes gramaticais e você precisa dominá-las. Principalmente esse carinha aqui, que é o verbo, ok? Então é a palavra variável em pessoa, número, tempo, modo e voz. Então vai variar pra caramba, tá? Então ele vai variar em pessoa, ou seja, primeira pessoa. Vou até começar aqui, eu vou falar de cada uma daqui a pouco, mas já vou adiantando aqui para você ver novamente e fazer a revisão. Então aqui, ó, pessoa, você vai ter aqui a primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ok? Número, plural ou singular. Tempo, presente, pretérito, futuro. Modo, indicativo,
subjuntivo e imperativo. E voz ativa, passiva, reflexiva. Show? Douglas, você não vai explicar cada um agora? Agora não. Daqui a pouco, nos próximos slides, eu vou entrar em cada um, tá? Mas já vou adiantando aqui o assunto para você já olhar novamente esse assunto e você não se assustar. Show de bola? Outra coisa que eu posso falar a respeito dos verbos é que o verbo ele vai representar ação, ok? Mas não só ação. O verbo ele pode representar, olha que legal, hein? Ele pode representar ação, ok? Então quando eu falo assim, ó, vou à praia. Quando eu falo vou à praia, esse verbo aqui, ó, verbo ir, está representando uma ação, ok? Mas o verbo ele também pode representar um estado, que não é necessariamente uma ação, ok? Então, quando eu falo assim, ó, ele é alto, esse verbo aqui, ó, que é o verbo ser, que é o verbo mais chato, né, da língua portuguesa, da língua inglesa, inclusive, porque esse aqui é o verbo to be, o famoso verbo to be. Quando você entrar lá na aula da professora Jéssica, você vai conhecer esse verbo aqui, que é um verbo invariável, né? Na verdade, é um verbo irregular, desculpa, todos os verbos são invariáveis. Esse aqui é um verbo irregular, lá no verbo to be, né? Inclusive, vai cair na sua prova. O verbo ele também pode representar um fenômeno da natureza, tá? Fenômeno da natureza. Então, quando você fala choveu, relampeou, você vai ter ali a presença do verbo. Show de bola? Por que é importante saber isso aqui? Porque as pessoas acham que verbo vai representar apenas uma ação, tá? Mas não necessariamente. O verbo ele não vai representar apenas uma ação, tá? Ele pode representar um estado, ele pode representar um fenômeno da natureza, ele vai representar também a ação, principalmente ação. Show de bola? Mas ele pode sim representar um estado ou um fenômeno da natureza, ok? Pronto, defini aqui nessa parte teórica, que é muito importante, você precisa caminhar, evoluir aqui sabendo essa teoriazinha aqui. Vamos entrar agora nas formas do verbo, tá? Então eu tenho aqui a forma risotônica, ok? Forma risotônica e forma arrisotônica. Assunto bem tranquilo, tá? Decoreba. Aqui, ó. A forma risotônica são aquelas em que o acento tônico está no radical. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ando, qual é o radical desse verbo aqui, ó? Radical é esse aqui, ó. Ande. Ok? O radical é aqui, ó. Ande. O acento tônico está onde? Está aqui no começo ou está no fim? Está no começo. Você não fala andou, você fala ando. Então, o acento tônico está aqui, ó, no radical. Show de bola? A mesma coisa acontece com andas. Aqui, o acento está aqui. Aqui está aqui também. Agora, a forma arrisotônica, inclusive esse A aqui, ó, é um prefixo de negação, né? Está negando a definição de risotônicas. Aqui, ó, são aquelas em que o acento tônico não está no radical. Então aqui, ó, andarás. O radical está aqui, ó, ande. Ó, o acento tônico está aqui, ó. Ele não está no radical. Aqui, andaríamos. Onde está o acento? Onde está o radical? Aqui, ó, ande. E o acento tônico aqui, ó, fora do radical. Bem simples, tá? Bem simples. Isso aqui pode cair em prova. Você pode olhar assim, que nome estranho, né? Risotônico, arrisotônico. Isso aqui é o que? Biotônico, fontora? Não tem nada a ver. Então, assim, aparentemente, sem você estudar, parece ser algo difícil. Mas quando você estuda, quando você faz uma leitura simples, você vê que é algo fácil. Isso aqui pode cair, tá bom? E aparentemente, quem não estudou isso aqui vai achar que é algo difícil, mas não, tá bom? Vamos entrar aqui agora nas desinências número pessoais, tá? Que vai ser a flexão do verbo. Então, o verbo ele pode se flexionar, tá? Em número e pessoa. Tem uma tabelinha aqui. Essa tabelinha eu vou pedir para você fazer revisões futuramente. Quando você acabar a aula de verbo, você volta aqui para fazer essas revisões, tá bom?
Isso aqui é para quem gosta de memorizar, né? Então, por exemplo, quando aparece esse mois aqui, ó, quer dizer que é a primeira pessoa do plural do presente do indicativo, tá? Mas você vai ver que daqui a pouco você vai conseguir memorizar tudo isso aqui com naturalidade. Então não adianta eu pegar aqui e falar cada desinência, porque não vai fazer sentido agora. Mas daqui a pouco você volta nessa tabelinha aqui para você conseguir fazer uma revisão em cima do que eu vou falar. Porque eu vou falar de tudo isso aqui nos próximos slides, sendo que de maneira passo a passo, separada. Ok? Então, aqui, ó. Flexão de pessoa e número. Então, o verbo ele pode se flexionar em pessoas, tá? E em número. Quais são as pessoas do verbo? Então, eu vou ter aqui, ó. Eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles. Então, se eu separar aqui, ó, eu tenho a primeira, segunda, terceira pessoa. Essas três pessoas aqui são as pessoas do singular, ok? Deixa eu colocar, não precisa colocar não aqui, ó. E essas três pessoas aqui embaixo, ó, primeira, segunda, terceira, são as três pessoas do plural, tá? Aqui, ó. Plural. E essas três pessoas aqui são as três pessoas do singular. Show de bola? Então aqui eu tenho a variação de pessoa, né? Eu, tu, ele, singular, e a variação de número, tá? Singular e plural, pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Bem simples, tá? Bem simples. Flexão de modo, tá? Então eu posso ter um modo indicativo. O que quer dizer o modo indicativo? Ele vai apresentar um fato como certo, tá? Preciso. Então quando você tem certeza, você vai usar o modo indicativo. E quando você tem incerteza, né, uma dúvida, você vai usar o modo subjuntivo. E quando você quer mandar em alguém, dar ordem, ou até mesmo um conselho ou uma sugestão, você vai usar o modo imperativo. Beleza? Daqui a pouco eu vou entrar em cada um desses modos verbais aqui para você ver que faz todo o sentido o que eu estou falando para você agora. Aí tem mais uma tabelinha aqui, tá? A tabelinha de desinências de modos temporais, para você daqui a pouco voltar e memorizar, tá bom? Porque eu vou falar aqui de cada tempo também. Mas eu posso adiantar para você aqui alguma coisa já, tá? Repare que aqui eu tenho a coluna dos modos, né? Que eu falei para você que tem o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tá bom? Então eu tenho um modo indicativo, esse aqui vai expressar uma certeza, aqui uma dúvida e aqui uma ordem, ou pedido ou sugestão. Dentro do modo indicativo, eu tenho quantos tempos verbais? Eu tenho 5 tempos verbais. Dentro do modo subjuntivo, eu vou ter necessariamente 3 tempos verbais, tá? Que é o presente, pretérito imperfeito e o futuro, tá? Eu tenho apenas 3 tempos verbais. E no modo imperativo, eu vou ter o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. É bom saber isso aqui agora? Sim, porque você já sabe que são 5 tempos verbais no modo indicativo, são 3 tempos verbais no modo subjuntivo e são 2 tempos, o afirmativo e o negativo, no modo imperativo. Tá? Daqui a pouco eu vou entrar em cada um com mais detalhes. Eu estou adiantando aqui para você já se familiarizar. Ok? Aqui, ó. Eu vou falar da conjugação do modo imperativo afirmativo. Sabe por quê? Porque isso aqui cai bastante. Então eu dediquei um slide para esse carinha aqui, porque ele aparece bastante. Vou até colocar aqui, ó, IPC. Cadê? Deu uma falhada aqui. Né? IPC, importante pra caramba, tá? Então você tem que necessariamente dar uma atenção especial para esse cara aqui. Quando cai, muita gente erra, porque as pessoas não dão importância para o modo, acha que não vai cair, né? Porque é um pouquinho chato. Mas quando cai, elimina muita gente mesmo. E se você for à prova sabendo o imperativo afirmativo,
e cair isso na prova, você vai se destacar, porque só você vai acertar, tá? Então vamos lá, imperativo afirmativo, você tem aqui, por exemplo, 3 tempos, né? Então eu tenho aqui, ó, eu, tu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? O eu, quando você faz a conjugação do imperativo afirmativo com eu, né, não é possível. Sabe por quê? Não é possível você se dar uma ordem. Ok? Então o eu, se você abrir lá um dicionário, você vai observar que a conjugação do modo imperativo afirmativo, negativo também, tá? Não existe a primeira pessoa do singular, não existe o eu, porque não tem como você dar uma ordem para você mesmo, tá? O tu, né? O tu, ele permanece tu. O ele vira você. Olha aqui, ó. O ele vira você. Deixa eu repetir aqui. O ele vira você. Por quê? Porque não tem como eu dar uma ordem para uma pessoa que não está no discurso. E o ele representa o nome já diz, ó, uma terceira pessoa, né? É uma terceira pessoa, ela não está no ambiente ali. Ok? Então ele se torna você. Show de bola? Aqui o nós, ele permanece nós, porque tem como dar uma ordem para todos. O vós também permanece. E o eles aqui vira vocês, né? Assim como ele se tornou você, o eles vira vocês. Ok? Resumindo aqui, ó. Eu tenho 3 pessoas aqui em cima, sendo que o eu sai, porque não tem como eu dar uma ordem para mim mesmo. Então, 3 pessoas aqui embaixo. Aqui em cima singular, aqui embaixo plural. Aí, o verbo em questão aqui é o verbo cantar, tá? Então, eu vou escrever aqui. Olha como é fácil você fazer a conjugação do modo imperativo afirmativo. O verbo cantar é um verbo de primeira conjugação. Por que, Douglas? Todos aqueles verbos que terminam em AR vão pertencer à primeira conjugação, tá? Então aqui, ó, rapidinho, para a gente relembrar. Primeira conjugação são aqueles verbos terminados em AR. Segunda conjugação são aqueles verbos terminados em ER. Terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR. Douglas, e aqueles verbos terminados em OR vão pertencer à quarta conjugação? Não, não existe quarta conjugação. Até existe um grupo bem pequeno de gramáticos que apontam que o OR vai pertencer à quarta conjugação, mas você desconsidera esse bando de doidos, tá? Porque a maioria, inclusive a bibliografia do seu edital, diz que não existe. Não, ela não diz que não existe, mas ele diz que os verbos terminados em OR, por, contrapor, interpor, propor, vão pertencer à segunda conjugação, tá? Então esse carinha aqui vai pertencer à segunda conjugação. Sabe por quê? Porque os verbos terminados em OR, eles se derivam do latim, tá? Então, por, contrapor, se você pegar o por no latim, ele é escrito assim, ó, poer. Então, devido a essa origem, tá? Os verbos terminados em OR não vão pertencer à quarta conjugação, porque nem existe. E sim vão pertencer à segunda conjugação. Muito cuidado com isso aqui. Vou até marcar, porque isso aqui costuma cair. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Então esse verbo aqui é um verbo de primeira conjugação, ou seja, termina em AR, tá? Como que você vai fazer para conjugar esse carinha aqui no modo imperativo afirmativo? Basta você tirar. No eu, você não tem nada aqui. No tu, você vai tirar apenas o R. Aí fica assim, ó. Canta. Canta. Beleza? No você, como aqui terminou em A, no você termina em E. Cante. Ok? Nós, aqui é cantemos. O vós, basta você olhar aqui pro como que funciona a conjugação do tu e acrescentar o i no final. Aqui, ó, cantai.
E aqui, basta você olhar o você e acrescentar o M, que é o plural. Cantem. Simples assim. Tá? Beleza, Douglas. Isso aqui é um verbo de primeira conjugação, terminado em AR. E se fosse um verbo de segunda conjugação? Se fosse um verbo vender, por exemplo? Se fosse o verbo vender, ou seja, verbo de segunda conjugação, porque termina em ER. A regrinha, ela segue a mesma lógica, tá? Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu colocar assim, ó. O eu aqui não tem nada, né? Vender, eu tiro o R, né, aqui no tu. Aí fica vende. O vira A aqui no você, então fica venda. Ok? Aqui, vendamos. Aqui no vós, como que é o tu? Termina em você só acrescenta o i. Vendei. Aqui, ó, no você é venda. Aqui no vós, como é o plural, vendam. Simples assim, tá? Então, eu sugiro que você... São as duas conjugações que aparecem, né? Conjugação terminada, a primeira conjugação e segunda conjugação. Então, se você sabe isso aqui, já é um grande avanço para você, tá? Que isso aqui pode cair, isso aqui pode aparecer na sua prova. E se aparecer, muita gente vai dançar e você não vai ser o seu caso. Vamos lá. Próximo slide. Aqui... Agora eu vou entrar com mais detalhes no modo indicativo. Lembrando que são 3 modos. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é aquele modo que vai expressar necessariamente uma certeza. Ok? E aqui eu já falei para você que são 5 tempos. Tá? Eu tenho aqui o presente do indicativo, que está aqui, ó. Presente do indicativo. Então, canto, cantas, canta, cantamos, cantais, cantam. Tá? Não é preciso decorar isso aqui não, tá? Mas com o tempo, se você se aprofundar, você vai decorar automaticamente. Então exprime um fato que ocorre no momento, tá? O pretérito perfeito, né? Aí aqui no pretérito eu tenho 3 pretéritos, o perfeito, o imperfeito e mais que perfeito, ok? Geralmente a dúvida fica, ó, entre o perfeito e o imperfeito. Quando aparece na prova, a banca tenta te confundir entre o perfeito e o imperfeito. Pensa comigo. Perfeito e imperfeito. Quando eu falo assim, ó, eu cantei, isso eu falo assim agora, eu cantava. Repetindo, eu cantei, eu cantava, eu cantei, eu cantava. Em qual alternativa o verbo ele é mais direto, é mais objetivo? Eu cantei ou eu cantava? Eu cantei, né? Ele é mais direto. Então, se ele é mais direto, ele vai ser perfeito, tá? Então, aqui, ó, cantei é pretérito perfeito. Enquanto o pretérito imperfeito vai ser cantava, beleza? Inclusive, tem uma regrinha aqui. Qual é a regrinha? Os verbos que se relacionam, que vão fazer parte do pretérito imperfeito do indicativo, eles vão terminar em ava. Ok? Ou em ia. Então aqui é exemplo. Amar, amava. Olhar, olhava. Estudar, estudava. E os verbos de segunda conjugação, beber, bebia. Encher, enchia. E assim vai. Beleza? Então o pretérito imperfeito vai ter sempre essa terminação aqui. Ava e ia. Ok? Vamos lá. E aqui, ó, o mais que perfeito. O mais que perfeito ele sempre vai terminar em ra. Sempre vai terminar em ra. Mas não é um ra com acento, não. Tá? Aqui eu falo ra, na verdade, quando for singular, tá? Quando for plural, ou dependendo da pessoa, pode ter outra terminação. Mas aqui, por regra, vai terminar em ra. Então aqui, ó, cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantares, cantaram. Ok? Inclusive, isso aqui quer dizer tinha cantado. Quando eu falo para você assim, ó, você cantara, quer dizer que você tinha cantado. Beleza?
O futuro do presente é o futuro normal, ok? Cantarei, cantarás, cantará, é o futuro normal, tá? E o futuro do pretérito, ele sempre vai terminar em iria, ok? Das principais pessoas ou iriam, tá? Então aqui, iria ou plural, tá? Eu coloco só essa regrinha aqui para você lembrar. Porque se você pensar aqui, ó, cantarias, você lembra que vai ser iria. Você pensa, contaríamos, você vai lembrar, tá bom? É só uma regrinha para você, para ser algo a mais no seu entendimento. Show de bola? E o modo subjuntivo? São 3 modos, são 3 tempos, tá? Desculpa. Eu tenho aqui o presente do subjuntivo, eu tenho o pretérito do pretérito imperfeito do subjuntivo e eu tenho o futuro do subjuntivo. Um jeito fácil de você conseguir conjugar e lembrar na hora da prova é você acrescentar, fazer o acréscimo de algumas ferramentas, né, para ajudar. Então aqui, ó, no presente você vai acrescentar essa expressão aqui, ó, o tomara. Então aqui no presente você vai acrescentar o tomara. Tomara que ele cante. Tomara que ele passe. Tomara que ele caia. Show de bola? O pretérito imperfeito você vai adicionar o se. Se ele cantasse, se ele conseguisse, se ele pudesse, se ele estudasse, se ele enriquecesse. E aqui no futuro do subjuntivo você vai acrescentar o quando. Quando eu cantar, quando você estudar, quando eu vir, quando eu fizer. Show? Vamos lá. E aqui o modo imperativo, que eu acabei de falar para vocês já, né? Que tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Eu já expliquei para vocês como que funciona a conjugação do verbo no imperativo afirmativo. Faltava só falar do imperativo negativo. Ok? Que está aqui. Imperativo negativo. O imperativo negativo, deixa eu apagar aqui, ó. O imperativo negativo, ele vai necessariamente ser uma cópia do presente do subjuntivo. Isso aqui cai com pouca frequência, tá? Isso aqui faz um tempinho que eu não vejo cair, por exemplo, na ESA, na IA. Cai com pouca frequência. Mas você tem que estudar, porque se cair, você sabe, tá bom? Então, se você pegar o presente do subjuntivo inteiro aqui, vai ser necessariamente o imperativo negativo sem o eu, porque não tem como você dar uma ordem para você. Então, isso aqui você tem que memorizar. Aqui, ó, tem que memorizar. Aqui, ó, tem que gravar. Não tem para onde correr. Ok? Gravar. Show? Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Show de bola. O próximo assunto seria vozes verbais, mas eu vou deixar para uma aula separada para a gente entrar com mais detalhes. Então, repare que verbo, assim, eu só fiz aqui 20% do que verbo representa no edital, tá? Mas eu acho que já deu para dar uma clareada na sua cabeça. Se você ficou com dúvidas, eu sugiro que você volte nas aulas, tá? Sugiro que você volte nas aulas, assista novamente com mais calma. Douglas, fiquei com dúvidas em alguma coisa. O que é que eu faço? Entro em desespero? Saio correndo na rua que nem um maluco? Cometo suicídio? Não. Faz o seguinte, manda um WhatsApp para mim, tá? Anota aí, 21966069501. Eu sei que você já deve ter no WhatsApp, mas eu estou repetindo aqui para você fazer isso agora se você tiver dúvidas. Manda para mim, que eu vou te mandar um áudio quantas vezes forem precisas, tá? Porque o objetivo aqui é que você entenda, porque você sendo aprovado é um benefício gigante para você e para a gente também, porque é uma satisfação ver um aluno aprovado, que é isso que move, é isso que nos move, tá bom? Então, fechei aqui a primeira parte de língua portuguesa, verbo, né, dentro de língua portuguesa. Eu estou só iniciando aqui, mais para frente eu vou falar de vozes verbais, eu vou falar de regência, eu vou falar de concordância. Então, aos pouquinhos nós vamos avançando aqui e não fique assustado pensando que eu não vou conseguir memorizar. De primeira não vai, já vou avisando. Ah, mas eu sou bom em português e consigo, ok.
tá? Mas não é possível memorizar tudo isso de uma vez, de primeira. Sabe por que eu falo isso? Porque eu recebo muitas mensagens no WhatsApp: Douglas, eu não estou conseguindo estudar. O cara estudou 1 hora, né? A primeira vez que ele estudou, ele já quer saber de tudo. O cara estudou, vai resolver questões de simulado nível NASA. Aí erra. Eu sou burro. Não. Existe um processo de aprendizagem e você precisa passar por esse processo, tá? Cria sua base, evolui, faça revisões e com o tempo, lá na frente, aí sim você pode falar alguma coisa, se você evoluiu ou não. Então não tem como você falar, você estuda 1, 2 dias, uma semaninha e já acha que não vou aprender, tá? Então dê uma chance para si mesmo. Show de bola? Então fecha a aula aqui, vejo você na próxima aula. Até mais, valeu!